Queria puxar você nessa discussão, Ferreirinha, porque você estava lá, né, com um monte de gringo na semana passada no FMI, e teve um momento em que a gente discutiu muito aqui como o Brasil ganhava dos emergentes por WO. Né, e a grande verdade é que isso acabou não se traduzindo em valorização para o nosso mercado. Queria primeiro entender se a razão desse movimento não ter ocorrido é muito do que a gente já discutiu aqui, e em adição, o que os gringos estão falando sobre o Brasil nesse momento. Legal. Os gringos, né, o investidor estrangeiro comprou 2022, acho que perto de 100 bi de reais net de bolsa brasileira. No passado foram mais de 50 bi de entrada. E esse ano já saíram 30, né, só no mercado à vista, né, fora o que não saiu de futuros também. Então, de fato, chama atenção o tamanho dessa venda. E eu fiz um roadshow grande em Nova York, Londres, né, e algumas cidades dos Estados Unidos em janeiro. E, de fato, a média do sentimento que a gente capturou nessas reuniões era um sentimento otimista com o Brasil. Mas acho que é aí que está um dos problemas, né, e eu vou explicar o porquê. O investidor ativo em mercados emergentes, aquele que pode, né, se distanciar do benchmark, que não é o ETF, né, o investidor passivo. Que vai escolher os ativos, né? Perfeito, que faz a escolha dos ativos que ele tem na carteira. Esses fundos, eles entraram esse ano já bastante alocados em Brasil. Então, o peso de Brasil dentro do índice de emergentes é de 5,5%. E o que os dados públicos, né, que medem, né, a indústria de fundos mostra é que o peso de Brasil nesses fundos, na média, estava em 7,5%. Ou seja, os fundos já entraram esse ano com 2 pontos percentuais acima do índice. E o que a gente viu de lá para cá foram algumas coisas, né? Primeiro, que a classe de ativos mercados emergentes está perdendo interesse, né, dos investidores globais e dos alocadores de ativos globais. Por que está perdendo interesse? Por dois motivos. Juros altos, né, nos Estados Unidos, juros mais altos por mais Ganhar tempo. 5 em dólar mole. Perfeito. No Treasury. E o Fed não cortando juros tão cedo. E segundo, Nasdaq. Né? Hoje todo mundo quer comprar Nasdaq e continua, né? Tudo que a gente achava que o Nasdaq está muito esticado, esse ano já vimos aí que continua subindo. Então, a classe de mercados emergentes tem perdido interesse. A gente viu isso semana passada lá no FMI, todos os painéis que eram de mercados emergentes, tirando algumas exceções como Brasil, México, Turquia também, porque tem um play ali macro de curto prazo que a turma tem feito no câmbio, mas na maioria dos países emergentes os painéis estavam muito mais vazios do que a média. Então mostra que o interesse na classe de ativos se deteriorou, o que é um problema, porque a turma estava comprada em Brasil, né? A gente sabe que você tem fluxo de saídas, tem que vender o que você tem. E também teve um rouba-monte ali dentro de emergentes, que é a melhora de China, que a gente tem visto na margem, e a Índia também continua aí fazendo novos all-time highs, a bolsa na Índia está super forte, então teve um pouco de rouba-monte aqui dentro de mercados emergentes. Obviamente tivemos notícias esse ano ruins no Brasil, né? Um potencial de intervenção na Vale, na Petrobras, revisão da meta fiscal, juros aqui que não devem ir a um dígito, enfim, tivemos uma temporada de resultado do quarto tri também relativamente fraca. Então, a gente teve algumas notícias domésticas, mas na minha visão o movimento é muito mais global do que doméstico, né? Tem muito mais a ver com tudo isso que a gente está vendo no mundo e esse interesse menor pela classe de ativos mercados emergentes do que especificamente algo, né, no Brasil, algo na política, que eu vejo muita gente no Twitter falando isso é culpa do XYZ, é culpa da meta fiscal, que não acho. Né? Quando a gente conversa com investidor estrangeiro, a gente vê que eles estão olhando a questão fiscal, tem alguma preocupação, mas é uma preocupação menor do que os investidores domésticos. Por que é uma preocupação menor? Porque o fiscal está ruim no mundo inteiro, né? Se essa fosse uma preocupação de fato, ele não teria S&P na carteira, ou né? não teria Treasury, né? Como é que você vai comprar um título do Tesouro Americano pagando 4% de juro nominal com, né, o Tesouro imprimindo dinheiro, né, ou emitindo 1 trilhão de dívida por trimestre, né? Então, é por isso que o Thiago está comprando Bitcoin. vamos falar mais disso na sequência. Então, eu acho que teve essa piora com a classe de ativos emergentes numa posição técnica ruim, onde todo mundo estava muito comprado, né, em Brasil, e agora acho que começou a limpar esse fluxo, a gente já vê
a turma, semana passada que a gente encontrou já bem menos otimista, não diria que tá pessimista, mas já menos animado, muita gente falou, pô, eu reduzi a posição, o mercado não tá performando bem, então acho que já tá com a posição técnica bem melhor. Agora, para a gente conseguir ver esse fluxo virando, né, e o investidor estrangeiro voltando a comprar Brasil, acho que a gente precisa de algumas coisas, né? Primeiro, uma clareza de que os juros aqui continuam caindo, então a turma voltando a se animar com a questão de juros aqui, e uma calmaria no mercado de treasuries, né? Então, a gente viu que toda vez que a treasury abre muito e a taxa vai lá para 5% ou mais, a gente sofre, como foi em setembro do ano passado. Não sei se vocês lembram, mas em setembro a treasury lá, mesmíssima história. Os juros subiram pra caramba nos Estados Unidos, a Treasury subiu acima de 5, e aqui a gente fez o low do Ibovespa no ano. Depois dali, a hora que as Treasuries voltaram a cair, a gente teve um rally impressionante, né? Em outubro, novembro e dezembro. Aqui a Bolsa subiu de 110, 115 mil pontos para 130 muito rápido. Então, por isso que é importante a gente se manter investido, porque esses movimentos de alta, eles acontecem muito rapidamente, é muito difícil você pegar esses movimentos se você não tiver investido tentando fazer market timing, né? Então, por isso que ter essa carteira de qualidade, enfim, esperar esse movimento da melhora, acho que uma hora ele vem, mas de fato o investidor estrangeiro ele tem feito preço, porque, né, 30 bi de saída é bastante coisa, né? E a gente viu que na margem o sentimento deu uma deteriorada com a classe de ativos emergentes em geral. A foto do Ibovespa ano passado é bonita, mas o filme não, né? É isso. Exato. É isso. Perfeito. É isso. O Ibovespa foi o melhor ativo do ano passado entre os principais ativos do Brasil. Só que a alta inteira veio em 2 meses, né? Exatamente. Aquele filme que a criancinha é sequestrada, mas no fim o pai acha ela e já tava tudo bem, né? Exato. Sai aliviado. Exato.